Olá, Rodrigo. Olá, Júnior. Mais uma sessão aqui de podcast trazendo conteúdo relevante para o mercado imobiliário, né? Isso mesmo. E hoje a gente tem uma presença também diferente nessa edição aqui do nosso podcast, né, Júnior? Queria que você apresentasse, Rodrigo, quem nós temos aqui. Enfim, apresenta para nós aí, o pessoal que está assistindo, né? Isso mesmo, pessoal. Nós estamos sempre à busca de fazer com que você que está nos assistindo, corretor ou cliente final, possa adquirir o imóvel e tenha pleno conhecimento das coisas. E a gente traz sempre pessoas que são relevantes dentro do mercado imobiliário. E dentro dessa jornada que nós estamos traçando, a gente tem aqui como uma parceira nossa de negócios a Lia, né? Que ela é um correspondente bancário Caixa. É isso mesmo, Lia? Se apresente, por favor, minha querida. Exatamente, prazer estar aqui. Eu sou Lia, eu atuo no mercado imobiliário em Pato Branco há 8 anos. Sou especialista em crédito imobiliário, tanto em imóveis novos, construção, como terrenos. E a Lia já é mãe, né? Estamos vendo aqui Estou no que... caminho. Estou no Que caminho. legal. E nós chamamos aqui, né, essa pessoa, né, a Lia, com toda essa bagagem, né, Rodrigo, até para falar sobre aquisição de terreno. Nós tivemos em vários vetores aí na cidade, por exemplo, no Fraron, onde aconteceu muito isso. No Fraron a gente pegou 4.000 terrenos, Rodrigo. Uau! É um número surpreendente, né? E as pessoas compravam lá na planta, onde adquire o valor melhor, né? E depois entravam com financiamento de terreno e construção. Eu acho que aqui entra, né, a Lia, toda a bagagem dela, né? Isso. Então, Lia, vamos supor o seguinte: eu sou esse cliente aqui que está nessa condição. Eu passei aqui na VMT, Gostou do lote? Gostei, adquiri o lote, né? A gente está aqui nesse mês estamos gravando no mês de fevereiro de 2026 e eu adquiri um lote lá do loteamento Vale Verde, entrada de 90 mil, estou pagando a minha parcela lá de R$ 1.600 e a VMT vai entregar isso aqui em 24 meses. Como que eu posso fazer, Lia, o que os primeiros passos para eu entrar com fazer esse sonho de eu construir a minha casa própria? É bom isso mesmo, Lia? Sem dúvidas. A Caixa Econômica, ela conta hoje com 2 modalidades de construção. A aquisição de terreno mais a construção, onde ela vai financiar os dois, até 80% desse valor, ou a construção em terreno próprio, onde ela consegue financiar até 100% dessa construção. Olha, isso é interessante. Exatamente. E o primeiro passo sempre é a avaliação de crédito. Porque hoje nós temos condições, o cliente tem um perfil, uma renda, e é em cima disso, do valor do terreno, do valor da construção e principalmente da renda, que nós teremos a capacidade dele de financiamento. A liberação de valor vai depender disso. E cada pessoa é uma história, né? É diferente, né? Então a pessoa chega aqui e ela compra o terreno e ela quer se programar para realizar, porque muito desses casos é o primeiro imóvel. Sim. Então a expectativa de realizar esse sonho, já imaginando a família dela lá. E eu vejo assim, você tem que virar contadora, conselheira, né? Como que ela faz? Ela já pode, porque a obra ela ainda vai levar uns 20 meses para ser entregue, ela já pode ir vendo essa parte do crédito contigo, como que ela faz? O que ela faz? Sem dúvidas. O primeiro passo é a simulação, para entender qual é a capacidade realmente financeira para financiamento, de liberação de crédito. Mas o segundo ponto é a avaliação do crédito. Por quê? A cada cliente ele pode ter 30% da renda comprometida com parcela. E isso envolve todas as parcelas de todos os financiamentos, seja um carro financiado, um empréstimo pessoal. Então, se ela já tiver muita renda comprometida, pode ser que não aprove uma nova parcela para um novo financiamento de imóveis. Olha só, mas é verdade, eu escutei, por exemplo, assim, quem tem consórcio, meu cartão, tudo isso influencia nessa avaliação que o banco faz? Tudo isso influencia. O consórcio, apenas se ele for contemplado, já tiver adquirido a carta de crédito. Se for uma carta onde ela está pagando mensalmente,
nesse caso não impactaria. Mas cartão de crédito com vasto parcelamento, empréstimo pessoal, compras em financeiras, tem inúmeras lojas hoje que têm financeiras internas e parcelam as compras, tudo isso pode sim comprometer a renda. Então o primeiro passo é de fato rodar a avaliação do crédito. Embora ele tenha 6 meses de validade e nós temos um prazo longo até a entrega do terreno, o cliente pode se organizar. Caso, Programar, né? exatamente, Planejar, né? caso ele tenha qualquer impedimento financeiro, ele vai saber já no início. Então ele vai poder se organizar para quitar essas possíveis dívidas, ele já vai saber qual é o score dele interno com o banco. Se ele não tem nenhum relacionamento com o banco, se não aprovar esse crédito de imediato, ele pode iniciar esse processo e ter um tempo hábil até a aprovação do loteamento, a entrega do terreno. Entendi. No caso, eu vou pegar esse gancho que você falou. Eu comprei o terreno, vim aqui, mas estou negativado. Você está dizendo que eu tenho essa possibilidade estou negativado junto aos órgãos de proteção. Sim. Então, eu vou ter um tempo para me adequar dentro disso daqui. Com certeza. Um dos nossos papéis dentro do crédito imobiliário, da liberação de crédito, é justamente essa orientação. Essa orientação futura de como se organizar financeiramente para abrir margem de uma nova parcela para esse financiamento futuro. Uma outra realidade, a pessoa chegou aqui, aquela pessoa que está trabalhando e ela chega aqui, eu faço isso, aquilo, e ela tem uma renda para pagar suficiente, né, mas não está comprovada. Aí você consegue orientar ela para ir para o contador, ver que caminho ela pode tomar? Porque isso é uma realidade grande hoje, né? Hoje nós temos uma grande quantidade de clientes autônomos que não declaram nenhum tipo de renda. Temos uma grande quantidade de profissionais que são MEI. E o MEI é uma empresa. O MEI, por mais que seja uma empresa individual, ela é um CNPJ. E não existe. Que não declara, né? Exatamente. Só MEI, tem a declaração do MEI. Porém, não existe linha de financiamento de crédito imobiliário para a empresa. Entendi. Então, ela precisa comprovar essa renda no CPF. Então, o primeiro passo é fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. E existe um prazo para isso. Nós teremos agora, em meados de 16 de março, a abertura do início da declaração, que vai sempre até maio. Se não declarar nesse período, somente no próximo ano. Olha, dica de ouro aí, a pessoa que está nos assistindo. Então, ela já pode se programar se organizar. Para declarar a renda. Exatamente. Olha só, então o MEI, vamos dizer o seguinte, vamos voltar aqui, eu sou esse MEI, eu tô com esse negócio que não declarei, posso estar com o nome, tá tudo limpinho, comprei o negócio. Não tá sujo, né? Não tá sujo o nome, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, nunca declarei o imposto de renda. Então, o primeiro passo é eu começar a realizar a declaração do meu imposto de renda pessoa física. E eu vou fazer esses R$ 6.750, que dá aproximadamente o anual, né? A renda anual. Quanto que a pessoa comprovando essa renda ia liberar, por exemplo, disso daí? Aproximadamente 280 mil, que são os 80% de um imóvel encaixado na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Então, trazendo em dados e fatos. Para encaixar na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, terreno mais construção precisam fechar 350 mil. Uau. Valor de terreno mais custo de obra. Desses 350 mil, financia 80%, que são 280 mil. Então, uma renda a partir de 6.500 em média, já consegue financiar esse valor. Olha só. E num prazo de até 35 anos para pagar. A gente quer, na verdade, o intuito nosso é ajudar a pessoa que está nos assistindo a dar um passo, a se organizar, a não ter só o objetivo, mas dar passos para realizar esse objetivo, né? E 350 mil hoje, em muitos terrenos na cidade, não dá para fazer nada. Mas um terreno de 90 mil ainda vai sobrar 200 e poucos mil, ainda consigo construir uma casa, né, confortável, né? Então, é uma oportunidade para a pessoa que está nos assistindo. Se ela se preparar, né, então ela precisa já dar esses passos para regularizar e já ir vendo, né? Exatamente. Primeiro passo, simulação para encaixar e entender onde ela vai se encaixar, porque existem várias faixas de enquadramento do valor do imóvel de acordo com a renda. Então, primeiro é entender esse cenário.
quanto pode custar essa obra? Qual é a minha capacidade financeira? Então, eu sempre oriento os nossos clientes a, primeiro entende quanto você vai financiar, primeiro entende qual é a sua capacidade, para depois planejar um projeto, porque o projeto vai ser baseado no valor que você possui. Simulou, segundo passo, documentação. Não tem a documentação completa, não tem renda comprovada, vamos ajustar isso, vamos trabalhar isso, exatamente. Já tem a documentação, vamos aprovar o crédito em sistema, porque essa avaliação é diferente da simulação, porque como o próprio nome já diz, simulação, você está simulando uma situação, mas o simulador não sabe quem é você. Sujeito, né, ainda, exatamente, ele vai entender que a sua renda está toda livre, ele vai entender que aquela renda que eu coloquei lá é real, mas é quando nós cadastramos a renda exata da folha de pagamento ou da declaração de imposto de renda que nós chegamos ao valor exato de aprovação. Uma vez aprovado, aí sim o cliente vai conseguir planejar um projeto, vai contratar o profissional, o engenheiro, o arquiteto para desenvolver o projeto dele. A gente teve casos reais, Lia, por exemplo, no bairro Fraron, que foi, né, a pessoa comprou também na planta, ela já obteve a valorização, porque até a entrega, vamos supor, 90 mil, está 130 mil o terreno agora, e ele vai entrar com... começou a pagar as parcelas junto conosco, o financiamento da construtora, mas ele quer agora quitar esse financiamento, né, quitar o terreno, entrar com o financiamento do terreno e também da construção. A gente pode, se vier mais ali do terreno, ela conseguir a porcentagem, se é 100%, não sei quanto libera, a gente pode devolver o excedente para ela daí? Esse vai ser um acordo entre vocês, construtor, loteadora e o cliente. No banco, o que vale, o que é analisado? O valor de avaliação do terreno, o valor de compra dele, com o custo de obra. Se ele conseguir financiar os 80% com a renda dele, esse excedente, esse valor que foi fechado e depois finalizado, aí é um acordo de vocês que pode ser devolvido sim. Ele já ajuda ela a arrancar e começar a iniciar a obra. Já começar a realizar o sonho dela. Sim, exatamente. E você falou ali também sobre aquela outra modalidade. Então vamos imaginar o seguinte, eu comprei o terreno aqui, dentro desse prazo de 24 meses eu vou quitar todo ele. Você falou da possibilidade de eu contratar somente a construção e financiar 100% também do imóvel. Dentro dessa faixa mesmo aqui de preço do 300, 350 mil? Mesma regra, mesma taxa de juros, mesmo prazo. O que muda é o cálculo, o fechamento do cálculo. Porque no momento que o cliente possui um terreno, ele já tem a contrapartida, ele já tem a entrada. Nós sempre vamos somar o valor do terreno mais custo de obra. Por isso consegue 100%. Exatamente. A entrada dele, que ele sempre vai pedir 20%, já vai ser coberta pelo terreno, porque ele já tem esse terreno quitado. E o terreno vai entrar na conta porque depois de pronto esse imóvel, será um imóvel só, terreno mais a casa. Por isso ele entra no cálculo, mas o valor do terreno é a entrada. E aí ele consegue financiar o restante. Uma pergunta nessa mesma linha. A pessoa que está me assistindo talvez... nessa linha ainda do programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Ela tem que ser o primeiro imóvel dela, né? Para encaixar só construção. No Minha Casa Minha Vida, precisa ser o primeiro imóvel no local onde ela mora ou trabalha. Entendi. Não o primeiro imóvel que ela teve. Sim. Se ela tiver um imóvel quitado hoje em outra cidade, que não faça divisa com Pato Branco, ela pode encaixar no Minha Casa Minha Vida. Limítrofes, exatamente. Exatamente. Importante saber isso, né? Exatamente, porque não é o primeiro e único imóvel da vida para encaixar no programa. Às vezes a pessoa vem do outro estado trabalhar exatamente. Aqui, né? A gente tem visto muito isso, né? Então ela pode adquirir mesmo assim. Se ela encaixar nas regras que são renda até 12 mil, renda bruta familiar. O valor do imóvel, aí depende da faixa. Até 210 mil é uma faixa, até 350 mil é outra faixa, e hoje nós temos o classe média até 500 mil, é outra faixa. Se ela encaixar nesses itens de valor de imóvel, renda, e comprovar que mora ou trabalha em Pato Branco, ela consegue encaixar no programa, mesmo tendo um imóvel em outro estado ou outra cidade. Que coisa legal. Então, se eu chegar aqui e conseguir quitar o meu terreno dentro desse prazo, vai liberar ali esse terreno de 90 mil, ele já vai contar lá como os 20% de entrada e vai liberar ali talvez até esse teto máximo de 350 mil. Daí, conforme... 350 mil o valor do imóvel total.
Vamos supor que o terreno vai entrar como 100 mil e ela vai financiar 250 para custo total de obra, porque 250 mais 100 fecha os 350. 100 Olha mil, só. ela já tem a entrada. E isso aí às vezes ajuda, não desencorajando nossos amigos e parceiros construtores, né? Porque tem gente que não quer se preocupar com a obra e quer a casa pronta. Mas aquela pessoa, né, Lia, que deseja um projeto mais personalizado, essa é a modalidade correta, né? Sem dúvidas. E nós temos também a questão do custo. O custo de obra, quando analisado o valor do metro quadrado do imóvel pronto, é muito menor. Então, embora tenha todo esse trabalho de desenvolver projeto, de acompanhar a execução de uma obra, vai sair muito mais barato. Então, ele vai conseguir fazer uma casa maior, vai ter uma metragem maior por ter realmente reduzido custos. Olha Porque só. ele não vai ter o valor ali já da venda do metro Eu quadrado. tenho uma outra pergunta, porque nós estamos falando aqui e as vendas estão acontecendo. Só que há uma coisa atípica acontecendo, além das pessoas comprando aqui para morar, que já são de Pato Branco, cidades vizinhas, Palmas, a gente está vendo para o pessoal de Laranjeiras do Sul, Shoppingzinho procurando, da Espanha também, lá, né, fora do país, mas essas cidades vizinhas, ela vai conseguir financiar se ela está em outra cidade aqui também? Sim, ela nessa consegue modalidade? em outra modalidade. Ah, Temos duas, o programa Minha Casa Minha Vida e a modalidade SBPE. Para quem não se encaixa naquelas regras do ela programa, precisa estar no local. no local, morando ou trabalhando. Isso é importante Então, saber. para investidores, que é o caso de pessoas de fora, eles vão encaixar em outra modalidade que funciona da mesma forma. Consegue comprar o terreno mais a construção, ou comprar o terreno e depois construir 100% da obra com financiamento. Ou consegue financiar somente o terreno também. No Minha Casa Minha Vida não existe a possibilidade de financiar ela teria que terreno. residir aqui daí. Não consegue, na verdade, financiar o terreno pelo Minha Casa Minha Vida, só o terreno. Mas nessa outra modalidade consegue. Que seria o SBPE. Financiar o SBPE. Tá. Financia terreno. O que é essa sigla? Que eu não sei nada ali. Me conta o que é essa sigla aí. SBPE significa Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Significa de onde vem o dinheiro, a origem do dinheiro. O Minha Casa Minha Vida, a origem do dinheiro vem do FGTS. O FGTS possui um fundo, um conselho, onde o valor está lá arrecadado e uma porcentagem anualmente é emprestada. O governo usa, empresta. Empresta, por isso ele tem uma taxa de juros menor, porque o FGTS é um recurso que é certo, que já está sendo recolhido, garantido todos os anos. O SBPE utiliza recursos da poupança para emprestar. Um dos motivos para ser mais caro. A taxa de juros hoje para uma construção está 11,80. Muito flutuante, o dinheiro está lá, Exatamente. sai, né? É muito mais incerto. A qualquer momento as pessoas podem retirar o dinheiro da poupança e baixa o orçamento anual. Nós vivemos isso em 2024, 2023, de uma retirada recorde de poupança, de valores da poupança, e com isso o empréstimo encareceu e tinha menos dinheiro para emprestar. Então, nós tivemos uma série de cortes, por exemplo, limites de valores até 1,5 milhão, não financiava mais do que isso, porque tinha menos dinheiro em caixa para emprestar. Então, essa sigla do SBPE é realmente a origem do dinheiro, vem da poupança. Olha só. Mas as regras daí, o que muda aqui? Se eu ganhar mais do que esses, no caso, testo Minha Casa Minha Vida, faixa 4, 12 mil que você falou. Eu ganho um pouquinho mais. Isso é importante dizer que é a renda familiar, né, Lia? Familiar. Não é só eu ganhar. Eu com a minha esposa ganhamos 12 mil. Eu acho que pode até colocar o filho também, né? Sim, pode somar renda com outros participantes, não necessariamente da família. Então, 2 irmãos podem comprar juntos, pai e filho podem comprar juntos. Olha que interessante pode juntar. Eu sempre oriento também que é muito importante entender esse contexto, porque todos serão proprietários do imóvel. Então, às vezes, vai somar renda com mais pessoas, tem que entender. É uma sociedade, justamente, mas não é impeditivo. Pode somar renda com 2, 3, 4 pessoas para fazer um financiamento. Olha só que legal. E lá no... Vamos voltar ali. Então, estou no faixa 4, até 500 mil, ganho 500 mil reais o valor do imóvel e recebo aqui a minha família 12 mil reais de renda. Quando eu ultrapasso isso, eu passo automaticamente para o SBPE. Aí muda, é somente os juros ou muda alguma coisa? O que mais? Eu consigo financiar o imóvel de um valor maior? Como que funciona? No SBPE hoje, o teto do valor do imóvel, seja o imóvel pronto ou seja a construção mais o terreno, é de 2.250.000.
Não tem limite de renda comprovada, então só uma renda familiar, não tem teto, não tem limite, passou de 12 mil já vai automaticamente. A taxa de juros é maior, que essa é a maior diferença. O prazo é o mesmo, as regras para projeto, para apresentação de documentação, avaliação de crédito são as mesmas. O que muda realmente é o enquadramento. Outra coisa eu acho que deve interferir, né, para fazer o financiamento também deve ser a idade, né? Sim. Porque a pessoa que está nos assistindo é jovem, porque a realidade nesse loteamento, primeiro imóvel, porque a pessoa alavanca. Eu já vi muitas pessoas, eu vou comprar porque minha condição é essa hoje. Mas aí começa a ter filhos, um filho, dois, eu vou querendo uma coisa maior, né? Mas essa pessoa, como que é esse negócio da idade para financiamento? Ela pode financiar até quantos meses? Certo. No Brasil, há isso estipulado entre todas as instituições bancárias, que o cliente precisa quitar o financiamento até os seus 80 anos e 6 meses. Então, o prazo do financiamento, somado à idade do cliente, não pode ultrapassar esses 80 anos e 6 meses. O prazo máximo do financiamento são 35 anos. Então, quanto mais jovem a pessoa, ela vai conseguir pegar os 35 anos, que são 420 meses. Conforme... tempo, né? Exatamente. E conforme a pessoa vai apresentando uma data de nascimento, uma idade mais avançada, o prazo vai reduzindo. A carteira vai amarelando. Exatamente. E o prazo vai reduzindo. E o que impacta? Ele pode ter uma renda boa, mas se ele tiver uma idade muito avançada, o prazo pode cair para 180 meses, 120 meses. Fica mais alta, a parcela vai ficar alta porque ela sempre vai ser 30% da renda e vai liberar menos valor, porque ele tem pouco tempo para quitar esse financiamento. Então, tudo tem que ser avaliado, porque normalmente a gente recebe pai e filho para somar renda. Só que é obrigatório utilizar a data de nascimento do mais velho. Mesmo que o filho tenha uma renda maior. Então, nem sempre vale a pena. Nem sempre vale a pena. Às vezes, pode fazer a mãe com o filho só? Exatamente. Não incluindo o pai? Se for Minha Casa Minha Vida, precisa. Familiar. Precisa. É casado, tem comprovação de regime de casamento, união estável, precisa apresentar. Mas pensando no SBPE, não seria obrigatório a renda de todos. Olha só. Mas o SBPE, ele financiaria, por exemplo, um imóvel de 350 mil? Sim. Se o cliente tem a renda acima de 12, mas ele quer comprar uma casa menor, quer construir uma casa menor de 300 mil, encaixa no SBPE. Entendi. O valor mínimo de financiamento é 100 mil reais. Então, o valor do imóvel encaixando nesse cálculo. Gente, quanta informação, né, Júnior, que a gente vai descobrindo aqui, porque às vezes a gente vende aqui, porque a VMT tem algo que a gente faz esse financiamento direto aqui para o cliente. E às vezes nós podemos ter uma noção de como funciona o mercado, mas não todo esse detalhamento, né? Muitos detalhes. Porque às vezes esses insights ajudam muito, porque a pessoa ela não quer perder a oportunidade. Eu vejo assim, porque 21 anos aí no mercado imobiliário, né, terrenos do Frarão começaram a 30 mil, 40 mil reais. São Francisco, 2 mil, 5 mil reais. Então agora 90 mil reais a gente não acha em qualquer lugar, é cidades vizinhas, né? Então a pessoa não perder o time, né, de financiar, mesmo que ela financie com a construtora agora, se planejar e depois conseguir, porque ela pode, eu vejo assim, Lia, se apertar um pouco agora, né, para 2 anos até a entrega, porque ela vai pensar, mas eu tenho que pagar ali, daí vou ter que pagar também a parcela da caixa. Então ela paga agora aqui conosco, depois ela pode financiar, ela tem um pouco de aperto para ter um momento de liberdade para frente. Futuro, né? Exatamente. Por isso a importância do planejamento. E dentro disso, uma informação muito relevante. Quando o cliente financia uma construção, ele não inicia o pagamento da parcela de imediato. Ele vai pagando proporcional aos valores recebidos. Então, a parcela dele vai crescendo ao longo da construção. Então, comprei o terreno, vamos supor o seguinte, comprei o terreno, estou pagando 1.600 de parcela aqui, isso quer dizer que quando a primeira coisa que a Caixa vai quitar é o terreno. Exato. E a minha parcela possivelmente vai diminuir. Vai ser reduzida porque vai ser proporcional. Vai pagar o excedente do terreno, o valor que falta para a construtora, e ele contratou, por exemplo, os 280 mil. Ele não vai receber os 280 mil de imediato. Ele vai receber só o valor que vai ser pago para o terreno. No mês seguinte, ele vai pagar uma parcela proporcional a esse valor menor.
E conforme a obra for avançando, mês a mês ele vai recebendo, porque o valor do financiamento por uma construção é liberado por etapas. Existe um cronograma, existe uma planilha onde vai ser colocado o prazo de financiamento e também a porcentagem executada em cada mês. E cada mês ele recebe essa etapa para construir. Olha só, então E quer aí dizer que eu ele também vai não vou me pagando- apertar, que estou Exatamente. pagando o aluguel, não vou me apertar. Exatamente. A parcela cheia do financiamento, dos 280 mil contratados, ela só vai ser cobrada quando a obra estiver pronta. E é também importante a pessoa se organizar quando ela vai financiar, ela financiou conosco e ficou pronta a matrícula, a obra em si, ela quer financiar o terreno e a construção. E ela sempre pede, mas o que eu vou ter de custo para ela já se programando? O que tem de custo? Vou ter custo com o que lá dentro de uma instituição bancária? Certo. Após a análise de crédito, que é o primeiro ponto onde ela vai ter a garantia desse crédito aprovado, ela vai contratar uma equipe técnica, um engenheiro, um arquiteto para desenvolver projeto. Então, essa parte pré-financiamento, ela vai ter de custos a elaboração do projeto, a contratação desse profissional que vai fazer a planilha, o orçamento dela, taxas de prefeitura, de liberação de alvará. Então, essa é uma taxa que vai existir antes do financiamento. Decidiu financiar, vai dar andamento, a primeira taxa é a vistoria da obra. Então, um engenheiro credenciado da Caixa vai fazer a vistoria do terreno e desse projeto, até para entender se esse projeto está adequado com as normas, se vai ser possível executá-lo. A primeira taxa é R$ 750. Aprovado esse projeto, encaminha para a assinatura do contrato. O contrato da Caixa tem finalidade de escritura. Então, ela vai ter... Ela supre o cartório. Exatamente. O tabelionato. Né? Não vai ter o tabelionato, mas vai ter o contrato do banco. Então, no banco, há sempre a taxa, o excedente da engenharia, a taxa de emissão de escritura, que é um valor que varia. Sim. Então, uma média aí, hoje, 2026, início de 2026, uma média de R$5 mil para toda a parte de escritura. Após isso, ela vai pagar o ITBI, se ela não tiver já passado o terreno para o nome dela, então prefeitura, ITBI em Pato Branco hoje também 2%. Sim. E registro de imóveis para fazer a transmissão desse terreno para o nome dela e alienação para o banco, que também é um valor variável, que vai ficar aí na casa dos R$2, R$3 mil. Então, porque é importante a pessoa também já se prever com isso, né, já fazer essa reserva, vou ter então esses custos. E ela tem ela tem um tempo até ficar pronta a obra para já ter esses recursos e não passar nenhum aperto. Exatamente, né? Porque é algo que tem que ser organizado antes, não só os custos para construção, mas também para as taxas. Então, é sempre bom se programar entre 4% e 5% do valor total do imóvel para essas taxas, para não ter nenhuma surpresa. Porque, como eu disse, todas elas são variáveis. Altera um pouco pelo tamanho do imóvel, pelo perfil do cliente, pelo enquadramento. Então, se programa aí com 5% em média do valor do imóvel para essas taxas. Legal. Então, a grosso modo aqui, eu vou gastar aqui de 10 até 15 mil, dependendo desse... mas isso tudo, né, incluso o engenheiro que eu vou contratar, a taxa do vistoriador, e isso eu não preciso pagar numa vez só, né? É importante dizer Exatamente. que isso vai se desenvolver ao longo do processo da construção da casa, né? E uma informação importante, os custos de projeto e do profissional que vai executar a obra podem ser colocados na planilha e entrar no financiamento. Olha que dica importante, gente, né? Exatamente, porque... Uma vez não podia, né? Ou não tinha essa informação, as pessoas talvez não não era tão difundida, mas foi colocado recentemente a opção de colocar o profissional pessoa física, só o engenheiro na planilha, com o custo dele, ou construtora. Então, são porcentagens diferentes que podem ser trabalhadas dentro da planilha do orçamento. Uhum. Lia, um outro ponto que às vezes as pessoas me perguntam, ou a gente vê em redes sociais a pergunta, se mudar o governo, ele vai mudar as regras desse aqui, do terreno mais construção. Não vai mais ter isso daí. Isso é uma verdade? O que pode alterar é somente os juros? Explica um pouquinho disso daí. O que nós vemos na prática relacionado à troca de governo são mudanças de orçamento. Porque o FGTS, principalmente quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, é um fundo onde esse valor é disponibilizado para a Caixa
ofertar no mercado para fazer os financiamentos. Mas a regra de construção, ele é um produto do banco, onde a porcentagem, onde a taxa de juros é atuada internamente no banco. Então, a troca de governo necessariamente não vai mudar essas regras. Olha Pode só. mudar a nomenclatura, a gente já teve isso em governos passados, por exemplo, Minha Casa Minha Vida por um tempo passou a chamar Programa Casa Verde e Amarela. Então são pequenos ajustes, mas não na regra central, no cerne do produto. Uhum. É porque é um déficit muito grande De de moradia. pessoas tendo o primeiro imóvel. É. Exato. O intuito aqui é a gente poder te auxiliar nesse processo. Por isso a gente convidou a Lia, que é essa especialista. A gente está aqui fazendo perguntas que às vezes chegam até nós aqui e a gente quer trazer essa informação com clareza para você, porque a gente vive um tempo onde a gente tem muita coisa desencontrada, muita informação. Informação e não sabe qual é real, né? E legal a gente poder trazer alguém aqui que tem esse conhecimento aqui, pode trazer veracidade, né? Lia, e mais um ponto aqui. Então, eu financiei aqui tudo isso, essa questão você falou aqui o prazo de 35 anos, eu consigo depois abater parcela, isso aí pode funcionar, no terreno de construção eu faço essa mesma condição de qualquer outra obra? Tem abatimento, vai ter desconto? Sim, em qualquer modalidade, seja ela no Minha Casa Minha Vida, no SBPE, numa construção de imóvel pronto ou uma construção, é possível amortizar a qualquer momento. No caso da construção, é após a finalização da obra. Quando o cliente já recebeu todo o valor, já concluiu a obra, imediatamente no mês seguinte ele consegue amortizar. A amortização, hoje, com a facilidade de a gente ter aplicativo do banco na mão, é possível fazer pelo próprio aplicativo. O saldo devedor do cliente, ele é o saldo contratado. O juro, a taxa de administração, os seguros que fazem parte da parcela, como por exemplo o seguro de morte ou invalidez, que já faz parte da parcela, eles são pagos mensalmente, cobrados ali na parcela do mês. Já incluso, né? Já incluso. Então, quando o cliente quer amortizar, ele vai antecipar os meses finais e vai deixar de pagar juro, vai deixar de pagar as taxas e seguros. A dívida dele, o saldo dele, é o saldo emprestado que vai sendo reduzido mês a mês. Ele quer amortizar ali, ele está com uma dívida de 270 mil e quer amortizar 5 mil. A dívida dele vai cair 5 mil. No mês seguinte já vai ser recalculado a nova parcela em cima de uma dívida menor. Então ele pode fazer isso a qualquer tempo, em qualquer uma das modalidades. Porque a gente também escuta aqui, tudo pergunta, chega e a gente vê aqui, né? Tipo, não vale a pena você fazer o financiamento porque você paga muito juro e você vai pagar 3 casas. Não faça isso. Então, quer dizer que eu tenho maneiras, condições ofertadas pelo próprio banco para que isso não aconteça. Exatamente. A questão de você pagar 3 casas é o prazo. Em 35 anos, logicamente, haverá juro para 35 anos. No momento que você antecipa o pagamento, você deixa de pagar esse juro. Então, o financiamento ele é muito estratégico e muito utilizado por investidores justamente por isso, porque utiliza o recurso do banco, alavanca, tem um patrimônio mais barato, justamente, e vai antecipando os pagamentos, dando bolões ali mensal, pagando uma parcela a mais ali no mês, que vai reduzir a dívida e vai deixar de pagar juros. Ontem, atendendo um cliente, nós fizemos essa análise. Em 420 meses, a parcela dele ficava 2.100 e pouco. Nós baixamos para 300 meses, já ali no início na contratação. A parcela dele subiu menos de R$100, só que caiu mais de 5 anos de prazo. Então, a dívida total já ficou outra. Então, prazo no financiamento é o segredo, é tudo. Quanto menor o prazo, então quanto antes for quitado, menos vai pagar. E eu acho que uma outra coisa, né, Júnior, aqui, porque às vezes, se eu não pagar aqui, vamos pegar o exemplo desse cliente aqui, 2.100 é o valor de um aluguel aqui na cidade de Pato Branco, nesse período aqui, de um imóvel simples aí, né, nada muito de luxo, mas o cara está comprando a casa e daqui 35 anos o valor do aluguel vai estar mais alto, né? Eu acho que também nesses financiamentos, só me corrigiria, eu tive um financiamento e eu fiz isso, eu usei uma estratégia, financiei em 30 anos
e o que tem 10. Uhum. Eu fiz então saiu, sobrou, pagava 3 parcelas, no outro mês 2, no outro não apertei nenhuma, e foi rápido para pagar. E ela também, quando comecei a pagar, era expressivo o valor da parcela. Mas eu não sei se todas são assim, mas ela era decrescente, né? Sim. Então, ao longo dos anos, o valor que está pagando a parcela, você consegue pagar mais parcelas, porque não é tão expressivo. Todas são assim decrescentes? Existem 2 sistemas de amortização. Você contrata o financiamento e escolhe como vai ser amortizado o teu financiamento. O primeiro é o saque, que é o sistema de amortização crescente, esse caso que você citou, onde a parcela começa maior e ela vai reduzindo. A cada parcela paga, a amortização da dívida é maior. Então você vê a tua dívida reduzindo de uma forma mais expressiva. Sim. E mensalmente a sua parcela vai reduzindo. E a segunda opção é a parcela price, que é a parcela onde ela fica fixa. Ela começa um pouco mais reduzida. Aparentemente, no primeiro momento, é mais interessante, uma parcela menor, porém ela se mantém fixa durante todo o período. Mas qual é o problema dessa modalidade? O pagamento, o montante total de juros da parcela é maior. Ele é cobrado inicialmente muito maior. Então, naquela curva de amortização, primeiro você paga o juro e depois começa a diminuir. Primeiro, então ela acaba... Só pagou juros nos primeiros anos. Exatamente. Então ela acaba não se tornando tão vantajosa ao longo do tempo. Especialmente em momentos como hoje, nós temos uma Selic alta. A Selic passou de 8,5%, os contratos começam a ser corrigidos pela TR, que é a taxa referencial, que é aquela proteção do banco sobre o capital emprestado ao longo do tempo, para ter um equilíbrio financeiro. Justamente. Então, muita gente hoje está olhando o seu contrato e dizendo, a minha parcela não está reduzindo. Ela está ficando igual ou tem ali um pequeno ajuste. Por quê? Está tendo a correção do saldo devedor. E quando a gente olha se o contrato é pelo saque ou pelo price, no saque você sente menos, porque sua dívida já reduziu mais. Você pagou 10 parcelas pelo saque, ela vai reduzir uma quantidade. 10 parcelas pelo price, vai reduzir praticamente nada, porque primeiro vai pagar só o juro. Eu tenho outro exemplo, a minha sogra comprou o imóvel, né, e na época, né, deve estar pagando aí já 10 anos, mas na época era R$600, era muito dinheiro. Hoje ela paga 200 e pouco. Eu falei, sogra, onde? Ela alugou, recebe 4, 5 vezes mais ainda o valor, né? E paga a parcela. Ela disse que não quer amortizar, tá bom assim. Eu falei, então, tá bom. Mas eu acho que esse saque é uma dica aí para a pessoa que vai entrar com o primeiro imóvel para, ao longo do tempo, conseguir amortizar, né? Exatamente. Inclusive, uma média de quitação dos contratos na Caixa, eles ocorrem de 7 a 12 anos. E se a gente pensar que hoje existe uma quantidade muito grande de financiamentos pelo Minha Casa Minha Vida, com uma renda mais baixa, e eles pagam a parcela e ainda assim conseguem amortizar num prazo menor, sim, é porque realmente é algo vantajoso e possível. Porque você não precisa necessariamente pagar mais uma parcela. Sua parcela do mês lá é R$2.000. Quero amortizar mais R$500 por mês. Quase dá 3 parcelas. Aí. Exatamente, vai reduzir 3, 4, 5 parcelas lá do final. Que o pessoal chama, vou pagar a parcela lá da frente. A primeira e a última. Isso. Exatamente, mas ele vai pagar a última, o que ele de fato deve daquela parcela, a amortização, e não o juro. Olha porque ela só. está embutida de vários encargos. O seguro, a taxa de administração e o juro. Porque naquele período, naquele mês, o banco entende que o dinheiro ainda estaria emprestado, por isso tem juro. Se você antecipa, você não paga essas taxas. E isso indiferente se eu escolher saque ou escolher price. Vai qualquer uma das duas. mesma forma. Entendi. Olha só, então, gente, isso aqui são dicas que a gente está conversando com você para que a gente possa ajudar você dentro desse grande sonho que o brasileiro tem, que é adquirir a sua casa própria. Então, nós estamos falando aqui em Pato Branco, né? A gente estava dando uma olhada aqui. Nós temos mais de 5.500 CNPJs MEI. É muita gente. Situação, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de você que está enquadrado dentro disso daí, está recebendo esse valor aí como salário, você se adequar, se preparar, como a Lia falou, né? Declarar o imposto de renda,
você pode ir se programando aqui. Os meios para comprovar essa renda, né? Isso, né? A gente tem aqui a nossa equipe de corretores aqui em Pato Branco, são mais de 200 corretores, né, Júnior, que a gente tem aqui treinado, a gente sentou aqui nessa sala, fizemos treinamentos com eles, mostramos tudo aqui para preparar eles para atender você, que está aí desejoso de sair do aluguel, adquirir o seu terreno, pagar a casa própria, né? E com tempo hábil para organizar isso. E uma dica também, uma observação importante. Não tenham medo de perguntar, de tirar dúvidas, porque a simulação tem que ser feita, o planejamento tem que ser feito, então não há custo para isso. Temos tempo hábil para entrega dos terrenos, então há tempo para organizar a vida financeira, tirar dúvidas, exatamente, e entender qual é o perfil. Quanto pode financiar para começar a planejar, para começar a ter ali um desenho de um projeto dentro da realidade. Até para adequar a expectativa, né? Justamente. A expectativa que você tem cabe nisso aqui, né? Então, às vezes é maior do que ela pensa ou, né, adequar, né? Então, é bom já planejar para isso, né? A gente quer agradecer a sua participação aqui. Acho que isso enriquece muito, né, Rodrigo, esse conhecimento e como se planejar, né? Então, muito obrigado por aceitar aqui o convite, né? E trazer essas informações aqui, né? Lia, muito obrigado mesmo. E você que está acompanhando a gente aqui, aonde que eu posso encontrar mais informações? Lia, qual que é o seu perfil? Você pode falar aí, depois nós vamos deixar também aqui na descrição do vídeo do YouTube o perfil. Qual que é, Lia? House Soluções. A minha empresa fica aqui em Pato Branco. Atendemos presencialmente na Rua Tocantins, no edifício Fênix. Atendimento presencial. Hoje o atendimento online predomina, então WhatsApp, Instagram. Tem uma equipe lá para responder. Temos uma equipe para atendimento diário, simulações, dúvidas, todo esse trabalho que nós citamos durante toda a nossa conversa pode ser feito de forma digital. Hoje os contratos de financiamento são assinados digitalmente, então nós conseguimos antecipar todo esse atendimento, seja fisicamente ou seja digitalmente, inclusive para os parceiros de fora, para os clientes que estão comprando de fora. Pessoas que estão assistindo que são de cidades vizinhas aí, querem te chamar também, né? Exatamente. Gente, então fica aqui nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.